raiva dos nossos pais. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto que de uma forma ou de outra ainda é tabu, mas que se a gente não fala a respeito vai continuar impedindo a gente de viver um monte de coisas na nossa vida. Então vem comigo, eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Por que esse é um assunto tabu? Porque a gente não gosta de admitir que a gente sente raiva. Porque a gente foi ensinado de que raiva não é um sentimento legal para ter, né? Quem sente raiva não é uma pessoa bacana. E muito menos ainda dos nossos pais, das pessoas que nos criaram. Mas todo mundo, em algum momento da vida, sentiu raiva dos pais. Eu posso falar de dois lugares, né? Do lugar de filha e do lugar de mãe. Quantas vezes eu já não escutei dos meus filhos em momentos de raiva, em momentos de conflito, eu te odeio, ou eu não gosto de você, ou sai daqui, sabe? A gente tem que entender que essas situações, elas acontecem na nossa vida porque a gente não é ensinado a lidar com a nossa raiva de forma saudável. E aí a gente cresce, a gente vai para a vida no meio dessas relações conflituosas, e se a gente não tirar um tempo em algum momento da nossa história para olhar para isso e para olhar para a pessoa por trás da imagem que a gente criou dos nossos pais, a gente vai ficar emperrado em vários aspectos da nossa vida. Existem pesquisas, por exemplo, que falam, né, que as crianças que não tiveram uma mãe que estava feliz na infância delas, que era capaz de acolher essas crianças, que não estava se sentindo sobrecarregada, que não estava passando por algum processo de depressão ou de qualquer outra coisa, elas têm chances menores de ser crianças que vão ser bem-sucedidas na vida delas. Porque de uma forma ou de outra, vai ter sempre ali dentro delas um sentimento de que elas não têm para onde voltar, porque elas não foram acolhidas. E aí, quando você tem essa sensação de que você não tem para onde voltar, fica muito difícil de você ir para o mundo. Fica muito difícil de você abraçar o mundo como infinitas possibilidades, né? Se achando capaz disso, de caminhar a sua própria história. Então, por isso que eu acho importante a gente falar sobre esse assunto. Essas raivas que a gente guarda de infinitas situações que a gente passou na nossa infância, elas formam como que bloqueios no nosso corpo para que a nossa energia vital flua, como eu já falei aqui para vocês em outros vídeos. Ela é um bloqueio energético como qualquer outro. Então, por isso que a gente tem que desmistificar isso, né? Tirar esse véu do tabu de cima deste assunto, porque é só um bloqueio de energia, como qualquer outro que a gente possa ter de algum outro trauma que a gente tenha vivido que não esteja relacionado com o convívio com os nossos pais. E aí, quando a gente se senta, né, neste lugar de olhar para esses nossos bloqueios, de olhar para esses nossos traumas e permite que eles se vão e permite que isso se desfaça dentro da gente, a gente também abre espaço para olhar para os nossos pais de uma outra forma com muito mais compaixão pela história que eles viveram. Porque sem dúvida nenhuma, seus pais te deram muito mais daquilo que eles tiveram, né? Daquilo que eles receberam na história deles. E isso tem vindo muito na minha mente ultimamente, no tanto que muitos dos desafios que a gente vive nessa vida e que a gente consegue superar na nossa história, a gente faz não só por nós, a gente faz por nós, por nossos pais, por quem veio antes deles. É como se fosse um presente que a gente ganha dos nossos pais, na confiança de que a gente é capaz de desenrolar esse nó que eles não conseguiram. E isso não faz só a gente crescer, né? Isso liberta toda uma geração de pessoas que veio antes da gente. E mais importante nisso tudo é que se você teve uma relação conflituosa com o seu pai ou com a sua mãe, se eles tinham algum problema de saúde, por exemplo, como um vício, né? Às vezes um pai alcoólatra
ou uma mãe que tinha mesmo questões com relação à depressão, e isso te causou muita dor e você decide que basta, né, que você quer continuar a sua história de uma outra forma, isso não significa dizer necessariamente que você precisa reatar esse relacionamento. Eu tô falando aqui da gente resolver uma questão que é interna, uma questão que nos bloqueia de seguir a nossa vida mais leve e de forma independente dessa conexão que ela tá só na nossa mente, né? Essa ideia de que você tem que provar alguma coisa para eles, de que de alguma forma, dependendo do que você fizer, você vai conseguir dar o troco nessa relação. Quando a gente se enrosca no meio dessas histórias, a gente não percebe que a gente está afetando apenas a nós mesmos, né? Porque a gente tem ingerência apenas sobre a nossa própria história, lembra? Então, é legal que a gente consiga olhar com muita verdade, com muita honestidade para essas relações. Você ainda tem alguma expectativa com relação a receber atenção, a receber amor, a receber reconhecimento do seu pai ou da sua mãe? E se essa for a questão, né, significa dizer que você ainda não conseguiu entender que todo esse amor que você quer tanto receber, ele está dentro de você e você pode dar a você mesmo. Quando a gente chega nesse lugar, a gente não só se liberta, como a gente liberta o outro. E aí, nesse sentido, né, abre-se a possibilidade dessa relação se transformar. Porque você vai olhar para os seus pais como iguais, como seres que também são falhos, que também têm as suas dificuldades. E talvez você já não se sinta tanto disparos, né? Quando você entra nas situações de conflito que te lembram a sua infância. Muitas vezes a gente se lembra de alguma coisa e responde de uma forma grosseira, por exemplo, e fora de medida, né? Porque a gente se lembrou de uma dor, não porque ela esteja acontecendo naquele determinado momento. Então, essas relações, que elas são mais íntimas, vamos dizer assim, elas são grandes portais para a gente superar as maiores dores que a gente tem na nossa história. E quando a gente consegue fazer isso, meu Deus, um mundo novo, completamente novo, se abre para a gente experimentar coisas completamente diferentes, inclusive nessas mesmas relações, né? Quando a gente consegue olhar para eles a partir dessa compaixão de que eles também receberam menos do que eles precisavam, né? Assim como nós. E tá tudo bem. Eles fizeram com isso o que eles puderam e tá tudo bem. E agora é nossa responsabilidade abraçar a nossa vida e ser feliz e fazer dela o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Uma vez que a gente já é adultos, a gente tem que parar de entrar nessas relações como se a gente ainda fosse criança, um adulto regredido, e parar de esperar deles algo que eles talvez não possam nos dar, né? E algo que só você pode dar a você mesma hoje, falando como adulto. E isso é muito válido também quando a gente olha para a nossa relação com os nossos filhos. Ajuda a gente a ter mais compaixão com a gente mesmo, inclusive. Porque a gente vai errar, mas a gente sempre pode retomar de onde a gente parou, pedir desculpas, se abraçar e continuar novamente. Quando a gente abre esse espaço de humanidade, a gente abre também espaço para o aprendizado, para o crescimento, para o avanço, né? A gente vai viver aqui sempre com o pezinho em duas canoas, né? Entre a nossa personalidade, aquilo, a ideia que a gente criou a respeito de nós mesmos, e sempre que a gente puder, muito bem ancorado em quem a gente é verdadeiramente, na nossa parte divina. Sabendo que se algo deu errado por aqui, é porque a gente se misturou com a ideia que a gente criou a nosso respeito. E o mesmo vale para os julgamentos das histórias que a gente faz com relação a esse nosso relacionamento, a essa nossa conexão com os nossos pais.
Enfim, dito tudo isso, a dica que eu queria dar para vocês no vídeo de hoje é: se permitam sentir raiva, entendendo que essa raiva que às vezes borbulha dentro da gente e que a gente quer sufocar, é necessário que a gente sinta para que a gente possa esgotar essa energia. E aí, quando essa energia se esgota dentro da gente, um novo espaço se abre para que a gente estabeleça essa relação de compaixão, com outro olhar para quem eles são, para quem eles foram e para o lugar onde eles estão na nossa vida hoje, né? O que é que eles representam? E isso é muito bonito. Quando a gente consegue fazer isso, é muito bonito e muito libertador, porque nos liberta dessa vontade de querer agradar, de querer provar alguma coisa, de continuar lá agindo como se você ainda tivesse na sua infância, tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!